Então, novamente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos então começar mais um livro, né? Nós vamos pegar agora o livro De Volta ao Passado. Livro De Volta ao Passado, de Célia Xavier de Camargo, o espírito César Augusto Meleiro, tá? É como se fosse uma sequência, né? É lógico que é um outro livro, e não é exatamente uma sequência, mas é como se fosse, porque é também um livro do César, né? Nós já estudamos o Céu Azul, agora o segundo livro que ele escreveu através da Célia, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui se o som tá ok. Então tá jóia, né? Tá dando para ouvir bem. Então vamos aproveitar, né, dessa oportunidade que a gente tem de estudar esses livros e nos aproximar cada vez mais desses espíritos que, na verdade, são os espíritos, entre outros, são estes que têm nos ajudado, né? São estes que têm nos ajudado na nossa casa espírita, em todas as atividades que a gente faz, né? São esses espíritos aqui, lógico que são muitos espíritos que têm nos ajudado, né? Toda casa espírita existem, a espiritualidade é em número bastante grande, né? Os amigos que nos amparam sempre, né? Mas entre esses que nos amparam estão aqui o César, Eduardo e tantos outros que são citados, né? Já que eles estão citando esses espíritos, nos dando a conhecê-los, né? É importante que a gente estude isso e se afinize mais mentalmente com esses espíritos. Porque desse modo nós nos sintonizamos mais com a casa espírita, facilita a ajuda que eles venham nos dar, né? Porque vai havendo uma sintonia maior com os espíritos e com a casa, né? Então, se nós estamos aqui nos estudos da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, né? Então é bastante lógico que a gente faça esse estudo, né? A gente tem a grata satisfação, né? Não é toda casa espírita que tem a satisfação de estudar os seus próprios livros, né? Os livros que são produzidos na casa espírita. Nós temos essa satisfação, né? Então nós não podemos negligenciar com relação aos recursos que esses espíritos amigos trazem. Muitos casos, inclusive, como vocês verão, estão vendo e verão, né? Muitos casos que são citados são atendidos, inclusive nas reuniões mediúnicas, são atendidos pela casa e por outras casas também, né? Então isso tudo ajuda a gente a entender melhor como que os espíritos agem, né? Então nós vamos pegar daqui a apresentação do César, né? Que ele escreveu em 1999. 1999. Vamos lá, vamos primeiro para a apresentação, né? Difícil descrever o que sentimos ao encerramento de uma tarefa. Primeiro, imensa alegria por termos vencido o desafio. Depois, alívio por havermos concluído o que começamos. E por último, saudade de um período trabalhoso, mas profundamente gratificante e que não voltará mais. Até porque cada livro desses é uma história, né? É um período, né? Nesse sentido não voltará mais porque, né, é um período que não volta atrás, né? Marca uma época, marca experiências que foram vivenciadas, né? Muito importantes, né? Então, o César falando aqui, né, de terminar esse livro, né? O alívio, alegria, né? A sensação de conclusão de uma tarefa, né? Por 19 meses, de 16 de março de 1998 a 19 de outubro de 1999, trabalhamos sem cessar, juntando os esforços de toda a equipe. Muita gente não sabe, né? Mas meu pai e minha mãe recebe
o ditado aí dos espíritos, né? Meu pai ajuda muito na correção, né? Na parte doutrinária, nas notas, em tudo que for necessário, né? Na correção mesmo de português, ele já vai observando. Depois o meu tio Paulo, né? Paulo César de Lara Camargo, Camargo Lara, ele, lá de Brasília, hoje em Brasília, né? Ele faz as correções finais, é um expert em português. Ele que fez todas as correções dos livros da minha mãe até hoje, né? E faz para outros autores também. É um expert em correções aí de português, né? E também a própria editora, né, que faz as suas próprias correções, propõe algumas notas específicas. Então, é uma equipe mesmo, né? E os espíritos todos, né? Os espíritos que auxiliam aí no campo mediúnico, no campo doutrinário mesmo, né? Porque eles também tomam esses cuidados lá no plano espiritual, né? Não é só aqui que a gente se preocupa com os conceitos e o que deve ou não ser falado e tal, né? Então toda a equipe, né? Trabalhou de março de 98 a outubro de 99, né? O resultado está aqui. Para nós foi uma etapa altamente compensadora e rica de aprendizado, que nos possibilitou várias conquistas, entre outras, a consciência de nos encontrarmos hoje bem mais maduros e responsáveis. Que esta obra, fruto do trabalho de muitos, possa ser de alguma utilidade para todos os que a lerem, despertando em cada um a necessidade do autoconhecimento como meio de vencer as imperfeições que ainda caracterizam o ser humano. Esse livro, inclusive, né, tem uma característica mais psicológica, né, um pouco diferente do livro Céu Azul, que é um pouco mais leve. Esse é um livro mais denso em função dos casos que são atendidos, dos dramas que são vividos, das questões psicológicas, espirituais que permeiam as nossas vidas, né? Os enfrentamentos que nós temos que fazer. Então é um livro que fala diretamente das necessidades de reforma interior, das necessidades de autoconhecimento, das necessidades de mudança de sentimentos, né? Então é bem interessante nesse sentido, né, pessoal? Então os companheiros do grupo envolvidos nos casos aqui enfocados abriram mão de sua privacidade em benefício geral. Naturalmente, muitos nomes foram trocados em nome da caridade cristã, evitando-se assim uma identificação indesejável, né? Então, muitos dos jovens aqui, do pessoal do grupo, eles abriram mão da privacidade. Então os nomes são deles mesmos, então eles expuseram certos lances da vida deles, do passado deles, eles expuseram a benefício do trabalho. Embora muitos dos personagens foram trocados, né, impedindo a identificação, que seria indesejável aqui no caso, né? Uma coisa é certa: o esquecimento do passado para o encarnado é uma bênção divina que lhe proporciona tranquilidade e condições para viver de forma construtiva e digna. Ao reconstruir hoje o que destruiu ontem, ficará deslumbrado com o amanhã, muito mais feliz, porque é fundamentado no exercício do bem e do amor ao próximo, né? Então a questão do esquecimento do passado, né? É verdade, assim, a questão do esquecimento é realmente uma bênção para todos nós, né? Por isso é que Calderaro fala no Mundo Maior, que invariavelmente as pessoas que começam a se lembrar espontaneamente do passado, elas se candidatam a desequilíbrios profundos da, da mente, né? Do sentimento, do pensamento, né? E isso acontece mais do que a gente imagina, né? É lógico que nem sempre isso vai ocorrer, no sentido de haver um desequilíbrio,
porque existem também estruturas para se trabalhar o equilíbrio, né? Para se sustentar a criatura, inclusive tratamentos, remédios, né? A própria religião, né? O passe, a oração, né? Mas muitos de nós, em certas fases da vida, nós podemos começar, às vezes, a encontrarmos determinada pessoa, ou a encontrarmos determinada atividade, a nos depararmos com determinados lugares, né? Determinadas situações específicas, podemos começar a entrar na faixa do passado. E desse jeito, se não tomamos cuidado e se não recebemos ajuda, principalmente espiritual, né, ajuda espiritual, muitas vezes nos candidatamos mesmo a desequilíbrios bastante profundos, né? Mas graças a Deus a ajuda também é muito grande, né? Porque todos nós, se começamos a nos aliar do presente, nos alienar do presente, mergulhando no passado, nós mergulhamos nas vivências complicadas que tivemos no passado. Então começamos a viver do presente, mas sob a ótica do passado, né? Então isso começa a causar problemas de desavença entre parentes, entre amigos, né? Entre membros de uma mesma empresa, instituição. Começa a haver aquelas antipatias gratuitas, ou mesmo que se justifiquem, mas começa a haver aqueles temperamentos inconciliáveis, aparentemente inconciliáveis, problemas de marido e mulher, né? Existem muitos problemas que acabam sendo advindos desses mergulhos no passado. E frequentemente um e outro estão mergulhando no passado. Não é só um, mas ambos. E com a ajuda, inclusive, com ajuda entre aspas, né? Com o estímulo de espíritos que se aproveitam desse mergulho, né? Até querem mesmo que haja esse mergulho para que nós nos desequilibremos no presente, né? Por isso que o César fala aqui que realmente esquecer do passado é uma bênção. Em alguns casos mais raros, é possível lembrar do passado. É possível as pessoas lembrarem do passado, em alguns casos mais raros. Porque isso é necessário para a tarefa da pessoa, ou até de um grupo, né? Então aquilo é necessário para dar elementos que ajudem na compreensão de alguns problemas, mas não é a regra geral, né? No geral, nós temos mais a necessidade de esquecer mesmo, tá? Ok, pessoal, tá dando para ouvir bem, né? Tá normal o som aí, né? Então vamos lá. Chega o momento, porém, em que precisamos enfrentar a dura realidade, que nos coloca face a face com o passado, forçando-nos a lutar para vencer os desafios que a vida nos apresenta. Na verdade, assim, realmente, sempre chega, seja através de pessoas, de situações, de lugares, sempre a vida, na verdade, nos coloca diante do nosso passado. Sempre nós somos chamados a reencontrar o nosso passado. Não com a lembrança clara, mas muitas vezes com a lembrança mais encoberta, né? Então, o desafio é nós estarmos bem enraizados no presente. Até como disse Jung, né, aquele psicólogo suíço, né, dos mais famosos aí, que nós temos que estar bem enraizados no trabalho, na família, né, nas nossas rotinas. Aí. Nós temos que estar bem enraizados para não sermos tragados pelo inconsciente. Tá? Para não sermos tragados pelo passado, pelo inconsciente. Então, precisamos estar bem enraizados nas rotinas do presente, nos trabalhos, nas atividades do presente. Vocês entendem? Para que nós não sejamos, para que não sejamos tragados pelo inconsciente. Né? Isso é o próprio Jung que fala, né? E é bem verdade mesmo, né?
É, não é fácil. Pela nossa ótica, enxergamos-nos sempre como vítimas inocentes. A verdade, entretanto, poderá nos surpreender, mostrando nossa real situação como espíritos e os prejuízos que causamos a outrem através do tempo. Né? A nossa tendência é achar que a gente é o coitadinho, né? Porque quando a gente faz o mal para alguém, a gente depois esquece, né? Gera culpa, gera uma série, mas a gente esquece, depois fica com uma sensação mais ou menos vaga aí de que fez alguma coisa errada, mas a gente reencarna, esquece do fato que aconteceu, mas guarda uma sensação, né, de culpa, de insegurança, tal. Mas quando nós começamos a colher os resultados nessa vida do que fizemos no passado, a gente se sente injustiçado. Né? A gente se abriga na insegurança, a gente lança a mão da insegurança, da autocompaixão e da vitimização. Né? E aí nós começamos a nos, a nos vitimizar, né? E a sentir que somos injustiçados. E, na verdade, não está tendo injustiça nenhuma. É apenas a aplicação da justiça. Né? E, e muitas vezes acabamos criando problemas em função dessa nossa atitude, de nos sentirmos injustiçados. Né? Aí a gente fica de coitadinho, né? E a vida não tem dó de quem é coitadinho. Né? A vida vai pisar mais ainda quem fica se arrastando no chão aí, a vida vai, né? Vai pesar mais ainda sobre essa pessoa, né? Então nós temos que nos levantar a cabeça, né? Nos ajustar, buscar a segurança, buscar a confiança, a fé, porque senão se ficarmos caídos aí que o peso todo vem sobre nós, né? A Vanil está dizendo, seriam situações com as quais defrontamos ali, tipo, nos coloca à prova naquilo que já falhamos antes? Sim, sim, Vanil. É isso mesmo. Né? Então, tudo que a gente fez errado, a vida é cíclica, então ela acaba trazendo de volta para a gente fazer certo. E fica voltando até que a gente aprenda a fazer. Né? A coisa fica voltando até que a gente aprenda a fazer da maneira correta. Né? E então é cíclico, né? Por isso que a gente não precisa ficar preso ao passado. Por quê? Porque o próprio passado vai se tornar presente, ele vai surgir na nossa vida. Se a gente continuar avançando, ele virá e vai pegar a gente no meio do caminho, e vão, através de pessoas, através de situações, dificuldades e tal, mas pelo menos vai pegar a gente bem, não vai pegar a gente derrotado, preso ao passado, deprimido, desanimado. Não, vai pegar a gente trabalhando, vai pegar a gente positivo, confiante. E aí a gente supera as dificuldades, né? A Andrea, né? O enfrentamento com as situações que não são necessárias. Exatamente. Né? Porque nada virá sem que seja necessário. Né? Sem que seja para o nosso crescimento, né? Para o nosso avanço. Sempre vem para o nosso avanço. Né? Não é? Nada vem para o nosso mal. Deus é um ser amoroso, né? Só que ele nos educa. Através das suas leis, a gente vai aprendendo a fazer certo aquilo que a gente fez errado, né? A Tânia está dizendo aqui, tem um amigo que diz, o melhor lugar é o fundo do poço. Porque quando se chega ao fundo do poço, a pessoa para de choramingar e toma o impulso de se erguer, né? Dá aquele impulso, né? Por isso que, às vezes, enquanto a gente não sofreu o suficiente, muitas vezes a gente não muda, né? A gente vê bem isso. Às vezes é preciso algumas dores, aqui não está fazendo apologia à dor, ao sofrimento, não somos masoquistas não, tá, pessoal? Não é masoquismo não. Mas, infelizmente, às vezes a pessoa ela não para analisar a vida de forma correta enquanto ela não está passando por dores mais atrozes que fazem ela reconsiderar a própria atitude. Isso é evidente, né?
Então, quando chega realmente uma situação muito crítica, aí a pessoa, opa, eu tenho que parar, porque desse jeito não dá. Eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que mudar minha atitude perante a vida, perante as pessoas, senão vai continuar, né, vou continuar colhendo resultados negativos. Né? Então é bem verdade isso, né, que a Tânia colocou aí. Ah, Maria, a vida traz diante de nós tudo o que precisamos. É. Até do mal ali, você tira coisa boa, com certeza, né? É, tudo, na verdade, ajuda a gente, né? Nós temos que reciclar as coisas ruins, temos que aprender a reciclar aquilo e transformar em energia para o nosso crescimento, né? O self sabe fazer isso, né? Reciclar as coisas negativas, aparentemente negativas, que chegam para nós, né? Mas são estímulos para nós nos desenvolvermos, né? Tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. É, deixa eu ver. Tá, a gente se enxerga como vítimas inocentes, tal, né? Desse modo, nosso objetivo, ao enfatizarmos o que ensina a doutrina espírita, é o mesmo que já pregava Jesus de Nazaré há quase 2 milênios, isto é, demonstrar a necessidade da mudança interior. Né? Não essa mudança de fachada, mas aquela em profundidade, que busca o aprimoramento moral, tornando-nos livres e conscientes. Né? Tá certo, né? É, ok, Adri, um beijão. Fernando, sejam bem-vindos, viu? Um abração para vocês. E para todos que estão aí com a gente no Face, no YouTube, né? Estão sempre aí conosco. Então é bem isso mesmo, né? A doutrina espírita, ela vem falando da reforma interior. Jesus, a proposta toda de Jesus é de reforma interior, né? É de mudança. Ele veio com a proposta toda de mudança, né? E todos aqueles que aderiam ao seu programa de luz aderiam à mudança, né? E, e o Espiritismo hoje vem relembrar Jesus, né? Então, desse modo, essa obra como uma obra espírita, que é eminentemente doutrinária, né, de vivência, é muito importante esses livros que trazem histórias de vivências, aqui no plano material e no plano espiritual, e a junção de um e de outro. Né? Porque o Espiritismo, o estudo da doutrina espírita, é o estudo da relação que existe entre o plano material e o plano espiritual. É a relação existente entre o plano material e o plano espiritual. É de estudo da doutrina espírita. Esses livros, então, vêm cumprir com uma tarefa doutrinária muito importante. Como que se dá a inter-relação entre a matéria e o espírito. Assim como fez André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, né? E outros autores aí. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, afirmou o mestre. Busquemos essa verdade pelo autoconhecimento, para não sermos surpreendidos depois, quando a morte nos obrigar a enfrentá-la, visto que não raro nos apresentamos completamente despreparados de valores nobilitantes. Né? Se a gente for surpreendido pela morte, como acontece com muitos, né? Certamente já ocorreu conosco em outras oportunidades, né? Sermos surpreendidos pela morte, completamente despreparados de valores nobilitantes. Só que hoje nós temos oportunidade de conhecermos tudo isso. O estudo da doutrina espírita nos dá tudo o que nós precisamos saber para adentrarmos a vida espiritual em melhores condições. Não é, pessoal? Graças a Deus, né? Então a gente tem todos esses recursos. Jesus, na verdade, já deu esses recursos todos, que é caridade, que é compreensão, que é perdão, não é? Que é busca
de vivência fraternal com as pessoas, fazer o bem, né? Isso é o que nos credencia a fazer essa, essa viagem de uma forma mais equilibrada, né? Mais saudável para o plano espiritual, né? Estamos no limiar do terceiro milênio, às portas de grandes transformações. Nosso planeta será elevado à categoria de mundo de regeneração. Se desejamos fazer parte da sociedade do futuro, se aspiramos uma vida melhor em todos os sentidos, não podemos conservar-nos presos ao lamaçal das nossas imperfeições. Então, se nós queremos adentrar de fato o mundo da regeneração, nós não podemos nos acomodar nas nossas paixões. Não podemos nos acomodar, né, nos nossos defeitos, nos vazios, nas lacunas que existem, nos conflitos, nas inseguranças, nos medos, nas indecisões, né, na pusilanimidade. Nós não podemos nos demorar, não podemos ficar escondidos, presos a esses problemas todos. Temos que enfrentá-los e superá-los, não é? Nós temos condição para isso. Tá? Nós temos condição de vencer. Nenhum de nós veio para cá sem condição de vencer. Todos os problemas nós temos condição de vencer. E vencer é nos tornarmos melhores. Isso é vencer. Né? É nos autoconhecer, nos auto-aprimorar. Isso é vencer. Nesta época, Jesus nos faz um último convite para nos aliarmos à sua obra de regeneração pelo Espiritismo, laborando em sua seara como servidores fiéis e dignos do salário da boa vontade. Aceitemo-lo. Jesus está nos fazendo um último convite, como o César está dizendo aqui, né? Que nós estamos em meio à transição. Né? Nós nunca tivemos uma oportunidade tão boa como essa. Nós nunca estivemos tão bem espiritualmente como hoje. E aqui eu não estou exaltando que nós estamos super bem, que não, eu estou dizendo que nós nunca estivemos tão bem. Esse tão bem aí tem que ser relativizado, vamos dizer assim. Né? Nós podemos estar em situação precária, mas nós nunca estivemos tão bem quanto estamos hoje. Já deu para entender, né? Então, cada um, né, na condição que acha que está aí, né? Mas nós nunca tivemos uma oportunidade tão boa quanto essa, pessoal. Com tantos recursos na nossa mão, nas nossas mãos. Nós nunca tivemos tantas informações. Nós nunca tivemos tantas oportunidades de fazer o bem. Nós nunca tivemos tantas oportunidades de trabalhar, né, de forma consciente, de ajudar, de amparar, de produzir, de compreender. Né? Então hoje os próprios livros espíritas, né, nos abrem a visão da espiritualidade para nós entendermos como eles pensam, o que eles desejam de nós, o que nós podemos fazer aqui na matéria, né? Tudo isso hoje está escancarado para nós. É só nós desejarmos buscar, né? Nossos agradecimentos a todos os que, encarnados e desencarnados, colaboraram para a execução deste projeto. A Jesus de Nazaré, o Mestre Maior, nosso profundo amor. Que Deus, o Pai amantíssimo, nos fortaleça e ampare sempre nossa trajetória rumo à evolução. Muita paz. César Augusto Meleiro, Rolândia, novembro de 1999. A Vanil colocou, né? Estamos em nossa melhor versão, né? Hoje é a versão 2015. Né? Na verdade, a minha versão é a versão 1970. Meu carango já tá com algumas décadas corridas aí, né? Mas é isso aí, né, pessoal?
Melhor do que a versão 1500, né? A versão 1.0. Devia ser muito pior, né? Vamos pegar então o capítulo 1. Vamos pegar o capítulo 1 e vamos começar, né? Esse livro eu acho que nós não conseguiremos fazer um capítulo por dia, por noite, né? Porque os capítulos são maiores, então a gente vai ter que fracioná-los mesmo, né? Então você não tem que anotar onde nós paramos, tá? Então vamos lá, aprendendo sempre. Naquele dia, nos dirigimos ao Centro de Estudos da Individualidade. Nos dirigimos ao Centro de Estudos da Individualidade para as reuniões evangélico-doutrinárias programadas. Nesses encontros, procedíamos à análise de temas do Evangelho de Jesus de extraordinária importância para o nosso aprendizado, quando ficavam evidenciadas as nossas falhas morais e a consequente necessidade de crescimento interior, com vistas ao progresso espiritual que tanto almejávamos. Tá? Então, o Centro de Estudos da Individualidade, que nos parece, né, a gente vai entender isso aí, é um centro de estudos do espírito imortal. Né? A gente costuma separar, até a própria Joana de Ângeles faz essa distinção, entre personalidade e individualidade. Tá? Personalidade é a nossa persona, cada existência que a gente vive, cada encarnação material que nós temos, nós constituímos uma personalidade diferente. A gente fala personalidade de um, personalidade de outro, como se fosse assim, traços de caráter, de comportamento, jeitão da pessoa, mas não é apenas isso. A nossa personalidade é o conjunto de características que nos evidenciam nessa existência. Então, a minha história de vida nessa existência, o meu nome, minha família, onde eu estudei, com quem eu casei, os meus filhos, onde eu trabalho, onde eu trabalhei, a minha história toda. Então, isso vai constituindo a minha personalidade atual, a de Alexandre Xavier de Camargo. Tá? Mas ela é apenas uma personalidade dentre milhares de personalidades que eu já vivi nesse planeta. Tá? É como se fosse a minha ficha atual. Você pega um arquivo de fichas, a minha ficha atual é a ficha de Alexandre Xavier de Camargo. Mas cada ficha que tem nesse arquivo é uma encarnação diferente. Então, são as personalidades que eu já vivi. Tá? E a individualidade? A individualidade é o arquivo todo. Tá? A individualidade é o arquivo todo. Na verdade, é o espírito imortal, ora no plano espiritual, ora na matéria, né? Mas sempre aprendendo, sempre angariando, né? Cada encarnação, cada personalidade, a gente adquire mais informações e vai agregando a individualidade. Tá? Por isso o Centro de Estudos da Individualidade, desse arquivão todo, desse ser que nós vamos nos constituindo, que é a nossa individualidade. Somos individuais, né? Somos indivíduos. Né? Temos uma história, cada um de nós tem a sua história. Tá? Certo? Talvez o que mais nos distingua hoje é a nossa história. Não existem duas histórias iguais. Tá? E nesse centro de estudos da individualidade, eles fazem reuniões evangélico-doutrinárias. Então faz um estudo de Jesus como referencial, né, para autoconhecimento. Olha que interessante. Né? Estudar Jesus para o autoconhecimento. Numa visão, inclusive, mais psicológica, inclusive. Porque todos nós teremos que passar por um conhecimento mais psicológico. Porque quando a gente fala do estudo da psicologia, inclusive Joana de Ângeles veio trazer bastante informação nesse sentido,
Estudo da psicologia é o estudo do modo de funcionamento da nossa mente, do nosso comportamento, do espírito, como é que nós funcionamos. Né? O estudo da doutrina espírita é um estudo de psicologia. Né? Quem estuda a alma estuda o psiquismo. Quem estuda o psiquismo estuda a alma. Não tem jeito de dissociar uma coisa da outra. Tá? Então, estudar Jesus sob essa ótica do autoconhecimento. Né? Coisas, inclusive, que nós temos livros hoje, da própria Joana de Anjos, que faz isso. Né? Alguns estudos específicos de Jesus, trazendo aspectos psicológicos, né? E outros autores aí trazem isso aí também, né? Trazem informações nesse campo, né? Após o fenômeno da morte corporal e o inevitável ingresso no além-túmulo, passa-se por um período em que o mais importante e inadiável é o reequilíbrio das condições perispirituais, prejudicadas em razão de acidente ou de enfermidade, como no meu caso, no caso do César, né, que ele teve câncer e tal, que me obrigou a enfrentar a grande viagem. Né, ele acabou falecendo em função do câncer. Né? Ou ainda em casos mais sérios, quando o corpo espiritual está profundamente comprometido por ato insano ligado ao suicídio, por exemplo. Né? Então, no primeiro momento, os primeiros momentos do espírito na vida espiritual, uma cidade, por exemplo, como o Céu Azul, Nosso Lar e outras, é reestabelecer o perispírito. O próprio André Luiz teve que fazer isso, né? O César teve que fazer isso. Aquele período de hospitalização no plano espiritual, de aprender a lidar com os próprios sentimentos, com as lembranças da última encarnação, né? Esquecer do passado, se desligar um pouquinho da última encarnação e viver o momento atual, pensamento positivo. Isso tudo ajuda na recuperação do perispírito. Né? O perispírito, como organismo celular, espiritual, né? Ele também se lesiona, então ele precisa também se restabelecer. Tá? Então, no primeiro momento é isso. Né? Principalmente se a pessoa se suicidou, se ela lesou profundamente o perispírito, vai levar mais tempo para ajustar o perispírito. Tá? Nessa hipótese, as sequelas são gravíssimas, no caso do suicídio, né? Exigindo tratamento especializado, como já foi relatado por Eduardo em outro livro do qual participamos. Né? Então é exatamente isso, né? Vai exigir, agora há pouquinho, alguns minutinhos atrás eu estava atendendo uma pessoa que estava incorporada no espírito de um suicida, né? Um espírito que atirou no, no seu ouvido, que estava vivendo todo esse drama de dores, né? Agora há pouquinho, minutinhos atrás eu estava atendendo um espírito que tinha se suicidado, né? Então às vezes fica muito tempo ali sentindo essas dores, né? E só devagarzinho, quando vai recuperando o perispírito, né, vai acalmando os sentimentos, né, é que vai reconstituindo energias e vai aliviando, né? Às vezes até só com a reencarnação próxima é que vai conseguir realmente algum alívio mais intenso, né? Ah, Maria, verdade, Helena. Na verdade, depois de rebobinar toda a nossa fita, acho que entramos num torpor, né? Imagina. É, assim, na hora da morte, né? Existe um certo torpor. A gente às vezes vê tudo passar, né? E muitas vezes fica dormindo um certo tempo, a crise, a perturbação que todos passam, de certo modo, né? E aí depois vem aquela recuperação no plano espiritual, né? É verdade. Adaptamos-nos emocional e espiritualmente à nova situação, maravilhados e perplexos com as novidades que nos apresentavam, com a beleza e a grandiosidade do outro mundo, que muitos de nós ignorávamos até aquele momento.
Então, passada essa primeira fase de, de reajustamento perispiritual, aí vem a descoberta, né? Pelo que os espíritos falam, vem a descoberta das belezas do plano espiritual, dos conhecimentos mais profundos, das pessoas diferentes, né? Assim, na vida diferente ao redor, mais elevada, mais nobre, mais justa. Então é aquele encantamento, né? Imagina, gente, vendo tudo assim de queixo caído, né? Já pensou? A gente andando nas ruas lá de nosso lar, ou de céu azul, né? Ou de alvorada nova, já pensou? Que beleza? Né? Então tudo é novidade, tudo é alegria, né? Tudo é uma sensação boa de estar num mundo novo. Não mais o mundo como o nosso, aqui todo complicado ainda, né? As estruturas complicadas. Então, e passamos cada vez mais a reverenciar o Criador, compreendendo-lhe a grandeza e a sabedoria, a misericórdia e a justiça. O coração transborda de amor e de gratidão pela bênção da vida eterna. Então, quando a gente vê toda essa grandiosidade, essa beleza, essa perfeição, aí a gente passa a reverenciar cada vez mais a Deus. Fala, nossa, Deus é bom mesmo, Deus existe mesmo, Deus é bom mesmo, Deus é perfeito mesmo, Deus é onipresente mesmo, Deus. Então a gente passa a reverenciar Deus cada vez, né, com mais intensidade, porque a gente descobre que Deus era tudo aquilo de bom que a gente esperava que fosse, né? O coração transborda de amor e de gratidão pela bênção da vida eterna, né? Uma sensação inefável de paz e bem-estar nos domina e sentimos-nos reconfortados e seguros, né? Já pensou que beleza, né? Então, plano espiritual, né? Todas as pressões aqui da matéria, de repente não existem mais daquela forma que a gente vivia aqui na matéria, e a gente vê um mundo muito melhor, né? Uma sensação de segurança, de reconforto. Aqui a gente vive inseguro o tempo todo, né? Pressionado por problemas mil financeiros, né? Afetivos, familiares e, né? Não que lá não tenham problemas, lá também tem problemas, tem dificuldades, como a gente vai ver aqui, né? Mas é diferente, né? A vivência de lá, quando a pessoa alcançou um mínimo de equilíbrio, um mínimo de, né? de condição para ir para um lugar melhor, né? Então aqui o César tá dando um panorama assim, como é que ele sentiu os primeiros anos, os primeiros tempos lá na vida espiritual. É bom a gente ver isso, né? Uma nova visão do futuro nos ilumina a mente e nos dilata as percepções. E a esperança nos infunde alegria e otimismo. A realidade cósmica da imortalidade coloca-nos diante do imperativo de reformular o interior, em face da necessidade de progresso. Porque aí como é que a gente vai cultivar o pessimismo? Como é que a gente vai cultivar a tristeza? Como é que a gente vai cultivar todas essas coisas negativas, se lá a gente está vendo tudo positivo ao nosso redor? Tudo nos chamando à elevação. Não é? Então fica incoerente. Então ele está dizendo, ó, a gente aqui começa a ser mais otimista, a gente vê o futuro com outros olhos, a gente vê tudo mais claro, né? A gente vê a amplidão da vida, né? É a visão do espírito imortal, a visão lúcida. Aqui a gente vive nas ilusões, a gente vive, né, bloqueado, só olhando para o presente muitas vezes e olha lá, né, vendo o presente de uma forma distorcida muitas vezes, né? Sensação de liberdade, né, Vanil? Então tudo isso ocorre, né? A realidade cósmica da imortalidade coloca-nos diante do imperativo de reformular o interior, em face da necessidade de progresso. Porque não dá mais para a gente ficar mantendo do jeito que a gente é. A gente tem que reformular o interior, né?
Após essa primeira fase, olha lá, após essa primeira fase, já recuperados, nos propomos a servir. Ansiamos trabalhar, fazer alguma coisa de bom, de útil, para as outras criaturas, ajudar o próximo, tal qual fomos ajudados. Né? Ou seja, depois de tanta constatação boa, vem o sentimento de gratidão, né? O sentimento gratulatório, o sentimento de devolver à vida tudo isso que a vida tem nos dado. Né? Então a gente quer fazer alguma coisa útil, a gente quer colaborar, a gente quer ajudar. Isso é muito bom, né? Tanto no plano espiritual quanto aqui na matéria. Né? E nos lançamos ao serviço dignificante com disposição e otimismo, cheios de alegria e entusiasmo. Aos poucos, esse estado de euforia passa e retornamos à nossa singela condição, isto é, a de espíritos imperfeitos, rebeldes, orgulhosos, egoístas, indiferentes, violentos, agressivos, críticos, entre outras coisas. Espera aí, mas lá no plano espiritual, não era o lugar onde a gente ia ficar todo mundo bonitinho lá, todo mundo perfeitinho, todo mundo bonzinho, todo mundo de asinha lá, né? No plano espiritual. Não é assim que a gente idealizou o céu, né? E a gente fica justificando muitos dos nossos erros aqui, dizendo que aqui o problema é do planeta, quando chegar no plano espiritual, aí sim é que vai ser tudo diferente, aí nós vamos ser bons, vamos estar com os bons e vamos fazer coisas boas, né? O César está falando um pouquinho diferente aqui, você percebe? Está dizendo assim, olha, aos poucos a euforia vai passando. Porque aquilo que era novidade, aquilo que era um deslumbramento, aquela coisa nova, bonita, começa a ser a nossa nova rotina. Começa a ser o normal da nossa vida. Ok, estamos aqui no plano espiritual, é tudo bonito, é tudo legal, né? As pessoas são gente boa, mas eu mudei. Eu me transformei. O fato de eu ter mudado do plano material para o plano espiritual, essa mudança por si só, ela provocou uma alteração no meu psiquismo? Ou não? Aqui o César está dizendo que não. Né? Ele está nos esclarecendo que não. Passado esse primeiro momento, é lógico, a gente está num estilo de vida diferente, com hábitos diferentes, uma alimentação diferente, um trabalho diferente, os estudos diferentes, a sociedade diferente. É lógico que nós não vamos estar do mesmo jeito que aqui, se nós alcançamos uma cidade melhor. É lógico, nós entendemos isso. Mas nós entendemos também o que o César quer dizer. Né? Que, ok, a gente mudou porque tudo levou a gente a mudar, a gente se adaptou a uma nova vida e a gente foi meio que forçado a se ajustar a uma nova vida. Isso nos faz bem, nos ajustarmos a uma nova vida, uma disciplina maior, nos faz bem. Mas como que nós lidamos realmente com essa nova vida? Né? Como que nós enxergamos de fato? Né? E será que aquilo que a gente traz das outras encarnações, de um monte de encarnações, será que a gente já reciclou tudo isso? Só porque a gente está num ambiente melhor, com pessoas melhores, com conteúdos melhores, isso tudo sumiu de nós? Do nosso inconsciente? Hábitos milenares sumiram de nós só porque a gente está num lugar melhor? Né? Então, acho que é isso que imagino, né? Na minha limitação, imagino que é isso que o César está questionando aqui, né? Por isso que ele fala, né? Passada a primeira euforia, passados os primeiros anos aí de novidade, ele percebeu, a gente retorna à nossa singela condição de espíritos imperfeitos, rebeldes. Talvez não como aqui, né? A rebeldia não da mesma forma que aqui, talvez. Porque, como a gente disse, não tem jeito da gente estar do mesmo jeito exatamente que aqui, porque tudo ajuda, né?
mais orgulhosos, egoístas, indiferentes, violentos, agressivos, críticos, entre outras coisas. Depende do que nós trazemos dentro de nós, dos arquivos da individualidade que nós, cada um de nós, compôs através dos séculos, dos milênios, né? Vocês entendem, pessoal? Então, perplexos, chegamos a uma constatação constrangedora. O César aqui está, né? Perplexos, chegamos a uma constatação constrangedora. A morte não nos tornou criaturas melhores. Por mais que isso possa parecer óbvio a uma análise mais cuidadosa, quando a gente fala isso, parece que alguma coisa fere uma certa idealização que a gente tem feito sobre a espiritualidade até então. Quando a gente fala isso, quando a gente vê o César, parece que alguma coisa fere essa idealização que a gente tem feito. Até porque culturalmente a gente tende a, todos nós, culturalmente a gente tende a transformar em anjo todo mundo que desencarnou. No Espiritismo a gente já vai vendo que isso não é assim. Até porque tem umbral, tem o plano superior e tudo mais, mas parece que fere uma certa idealização que a gente fez. Porque muita gente ainda está querendo fugir da matéria para ir para o plano espiritual, porque lá eu vou ser feliz. Aqui eu não estou feliz, mas lá eu vou ser feliz. Será que lá a gente vai ser feliz? Se a felicidade, na verdade, é resultado da superação dos defeitos, da presença das virtudes. Os defeitos geram infelicidade, as virtudes geram felicidade. Mas peraí, se eu sou o mesmo que partiu daqui e vai para lá, eu sou o mesmo ainda, como o César está dizendo. Então eu também posso ter a minha infelicidade lá, se eu não tiver superado esses grandes defeitos que a gente traz daqui. Então eu ficar sonhando com o nosso lar, ou sonhando com o céu azul, eu não vejo a hora de abandonar esse mundo, e ir lá para o plano espiritual, porque lá eu vou ser feliz, já está errada essa postura de desamor à encarnação, de desamor à vida. Já estaria errada essa atitude. Então, o César diz aqui, perplexos chegamos a uma constatação constrangedora. A morte não nos tornou criaturas melhores. Somos o que somos. Somos o que somos em qualquer lugar onde estivermos. Daí a necessidade de nos dedicarmos continuadamente ao estudo do Evangelho de Jesus, como bússola norteadora das mudanças que precisamos implantar para a aquisição de valores morais nobilitantes, que nos transformarão em seres mais conscientes e elevados espiritualmente. Então aqui ele já dá a necessidade da gente continuar estudando Jesus, da gente aprofundar. Eu até estava lendo hoje um trecho do Ser Consciente, que falava sobre isso, A Joana de Anjos falava assim, olha, é preciso uma revisão dos conceitos evangélicos, uma releitura atualizada dos conceitos evangélicos, nessa perspectiva do autoconhecimento, para extrairmos os significados profundos de Jesus, que Jesus representa para nós, os significados da vida, do espírito. Então, Jesus é um manancial de conhecimentos infinitos para nós. Nós temos que absorver cada vez mais. Nós estamos engatinhando ainda no conhecimento de Jesus. A gente está só engateando, dando os primeiros passos no conhecimento de Jesus. Então, nós vamos continuar na vida espiritual. Em virtude disso, é obrigatória a passagem pelo Centro de Estudos da Individualidade. Então, todo mundo tem que passar pelo Centro de Estudos da Individualidade. É obrigatório aqui, pelo que o César está falando. Dentro do fluxograma ali, você tem que passar pelo Centro de Estudos da Individualidade. Nesse departamento são programadas reuniões, palestras e outras atividades, com o objetivo de cada um se analisar e exercitar o conhecimento de si mesmo.
Nesse dia estava programada uma explanação em torno do tema aprimoramento moral. A palestrante Anita Vilela, né? Que era esposa do Jesus Gonçalves, né? A esposa dele que foi junto com ele lá pro leprosário. Ela não tinha doença. Quando o Jesus Gonçalves foi para o leprosário, ela acompanhou o marido. Ficou meio clandestina, né? Ela acabou morrendo dentro do leprosário, não por causa da hanseníase, mas por causa acho que de um câncer que ela teve. Ela morreu antes dele, né? Mas um espírito de muita luz, né? E então teria a palestra da Anita. Era nossa conhecida e gozava de grande conceito e admiração. Era uma dama de idade indefinível, fisionomia clara e radiante de ternura, envolta em suave luminosidade. As vestes, que pareciam tecidas com fios cintilantes na cor lilás, realçavam ainda mais sua figura nobre e digna. Quando entrou, o recinto pareceu inundar-se com sua presença. E aí, pessoal, nós vamos deixar para semana que vem, cenas dos próximos capítulos. Nós vamos dar uma paradinha aqui, tá? Aí na semana que vem a gente entra na palestra dela, né? E aí a gente continua, tá bom? Então fica aqui com a descrição da Anita. Aí na semana que vem a gente continua. A gente já está no horário, né? Certo, mas já temos bastante material para refletirmos hoje, né? Já temos um conteúdo para analisarmos. O Espiritismo sempre traz muita informação para a gente, né? E a gente não pode pegar muita coisa de uma vez, porque senão fica... A gente pode ter uma má digestão, vamos dizer assim. É bom que a gente, né, em doses homeopáticas aí, tá? Vamos fazer a nossa prece então. Obrigado, Senhor Jesus, pelo novo estudo que estamos iniciando, pelas promissoras informações que receberemos, pelas oportunidades que estamos tendo, pelos amigos que convivem conosco. Ajuda-nos, Senhor, a assimilarmos o máximo de luz, de informação e de sentimentos nobilitantes que venham a nos harmonizar a existência, para conosco e para com os nossos irmãos. Abençoa-nos, Senhor, no nosso sono, logo mais, possamos estar juntos, exercitando os potenciais que todos temos. E quiçá, Senhor, frequentando os centros de estudo da individualidade. Quem sabe, Senhor, com a tua ajuda, com o teu amparo, com o amparo da espiritualidade, poderemos ter bons sonhos, fruto de boas vivências, de estudo, de autoconhecimento. Muito obrigado por tudo. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, obrigado a todos, tá? Que estão conosco aí. A Raquel, Maria, Vanil, a Rosana, a Tânia, a Ana Cláudia, a Nádia, o Luiz Antônio, que mais? O Fernando. Vamos ver o que mais aqui. A Rosarinho. É difícil a gente saber todo mundo que está conectado com a gente aí. Mas todos que estiverem, recebam um grande abraço, tá? Fiquem com Deus. Semana que vem, a Adriana, né? Semana que vem estaremos juntos novamente, tá bom? Então, um ótimo final de semana e até a sexta que vem. Até mais.